que tem acontecido nessa discussão é, às vezes, até meio bizarro. Eu vi já reclamações assim de torcedores em rede social, em lives, programas dos quais participo, na linha do, viu? O Flamengo poupou jogadores contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e não ganhou do Ceará. Viu o que vocês arrumaram? Primeiro que a gente não arruma nada. Nós, jornalistas, trabalhamos com informação e aqueles que são comentaristas, colunistas, também com opinião. Então emite-se uma opinião. Mas quem decide não somos nós, é o técnico que decide, o jogador, o dirigente, toma as decisões lá em campo e fora dele, né? Eles são os protagonistas, nós não. Por isso eles ganham muito bem quando são profissionais de time grande, muito mais do que qualquer jornalista. E é justo que ganhem, porque eles têm uma responsabilidade muito grande. Então essa já é uma confusão que se faz quando alguém defende um ponto de vista, que é o meu, por exemplo, no caso específico do Flamengo, Palmeiras, times que têm condições de brigar pelos principais títulos, que são Brasileiro e Libertadores. A Copa do Brasil é uma competição de relevância inferior a esses dois certames. Na minha opinião, sempre deveriam priorizar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores, e não a Copa do Brasil. Não significa abandonar a Copa do Brasil, mas tratar a Copa do Brasil como algo não tão importante quanto o Brasileiro e a Libertadores. É importante, mas não tão importante. Não sei se vocês todos estão entendendo. É fácil entender, gente. Não é difícil entender. Não é difícil entender. Então, quando, por exemplo, o Flamengo coloca o Arrascaeta, não usa, o Jorginho e o Bruno Henrique contra o Galo, significa que ele preserva os jogadores para que eles possam jogar contra o Ceará. Ele está priorizando o brasileiro. Botou um time forte em campo contra o Atlético. Não foi um time fraco, mas priorizou naquela semana o brasileiro. Por quê? São jogadores que, na avaliação ali da comissão técnica, das pessoas do departamento de futebol, não vão aguentar essa sequência toda de jogos. Então você tem que fazer escolhas. Olha, Arrascaeta, digamos, tá? A grosso modo, você pode usar o Arrascaeta em um jogo nessa semana. Qual você vai? Vou no brasileiro, porque é mais importante do que a Copa do Brasil. Não, a Copa do Brasil eu jogo sem ele. Vou ter que me virar. Até porque no mata-mata da Libertadores vai ter que se virar sem ele, né? Porque ele está suspenso do primeiro jogo contra o Internacional. É possível até que o Arrascaeta, se estiver ok, jogue quarta e jogue sábado contra o Mirassol, porque não vai jogar na outra quarta-feira. Essa gestão de elenco, essa administração, ela faz parte, e a prioridade também faz parte. Mas não adianta priorizar, como até destaquei no título da minha live depois do jogo de domingo lá em Fortaleza, se você não jogar bem e não vencer. Confrontos contra times que são tecnicamente inferiores. O Ceará é um time inferior ao Flamengo, veio da Série B. Não merecia perder, não. O Flamengo não fez por merecer a vitória pelo que foi o cômputo geral da partida. O primeiro tempo foi até bem ok, o segundo tempo muito ruim. O Ceará melhorou no segundo tempo. O empate foi justo. Foi um empate justo pelo que foi a partida no geral. Porque o Flamengo não jogou bem, teria que jogar melhor. Então não basta priorizar. E quando você prioriza, não significa que você está garantindo a vitória. Não tem garantia de nada. Se fosse assim, seria muito fácil. Você imagina, o Manchester City do Guardiola monta um elenco fortíssimo, digamos, ele abre mão da Copa da Liga Inglesa, da Copa da Inglaterra, FA Cup, e ele vai ganhar todo ano a Premier League, pelo menos, e talvez também a Champions League. Não. Ele tem que fazer escolhas, estabelecer prioridades, mas vai perder e vai ganhar. A tendência é perder mais do que ganhar, em certo contexto, porque é difícil ganhar tudo. Não tem como, é muito difícil. Pela maratona de jogos, pela sequência. Os jogadores não aguentam a sequência de jogos. Então a escolha ela é imperativa, ela é obrigatória, ela é mais do que necessária. Coloca força máxima sempre, o jogador não aguenta. Você vê o Arrascaeta, para ficar no mesmo exemplo, que já é um jogador que costumeiramente tem problemas físicos e é super decisivo e importante para o time do Felipe Luiz. Ele não aguentou voltar para o segundo tempo lá no Castelão. Imagina se tivesse jogado no meio de semana. Então é importante entender isso. O problema do Flamengo não está no poupar, no preservar, no priorizar. Esses verbos não são um problema. Está no verbo atuar. Atuar bem, tá? Atuar jogando bem. E as atuações estão aquém. E aí uma informação importante. Isso já é pauta de conversas entre o José Boto, que é o diretor de futebol, e o Felipe Luiz. E é natural que seja assim. Absurdo seria se não houvesse conversas, elas acontecem. O José Boto tem lá a sua avaliação do que está acontecendo, tem a sua opinião, quem decide é o técnico, e eles conversam sobre isso e tem que conversar. O José Boto foi contratado como um ex-técnico, ex-chefe de scout, com conhecimento
mais técnico. Então, quando sai o Marcos Braz, que é um dirigente não remunerado, é um vice de futebol, um cargo eletivo, e entra um profissional, no caso o José Boto, com esse perfil, ele tem que, entre outras atribuições, ter visão técnica do jogo, entendimento técnico, tático, para discutir questões técnicas e táticas com o técnico, não para impor, mas para questionar. Olha, isso aqui não funcionou, isso aqui, o que é que você acha disso? Por que é que o time não fez aquilo? O que é que você está pensando em fazer? É uma conversa profissional, gente. Eu gosto muito de citar paralelos com a vida das pessoas. Vamos pensar aqui no mundo corporativo, uma grande corporação, e aí você tem o diretor comercial, ele cuida das vendas. As vendas são fundamentais, a empresa precisa colocar para fora os seus produtos. As vendas caem, o desempenho não está tão bom. O que faz o chefe lá, o superintendente, diretor-geral, presidente, CEO, seja lá qual for o nome desse cargo, o dono, ele chama e fala: amigo, o que aconteceu aqui? Olha aqui, a nossa planilha de os resultados de vendas caíram. Por quê? Aí, digamos, né? Ele pode dizer: olha, eu perdi 4 integrantes fundamentais da minha equipe de vendas, como o Flamengo, o Felipe Luiz perdeu dois, lá direito inteiro da defesa, Gerson e Wesley. Aí o chefe dele pode falar: poxa, mas você contratou outros 6 para essa função. Sim, mas eles estão se adaptando, não conhecem os procedimentos, ainda estão prospectando o mercado, conhecendo os nossos principais clientes. Então a venda caiu. Por isso, por outras razões, questões econômicas, né? Ah, a taxa Selic subiu, ficou mais alta, impactou nos juros. O cara vai apresentar seus argumentos. É normal que o Felipe Luiz, conversando com o Boto, seja questionado, seja cobrado. Ele tem que cobrar. Felipe, o que está acontecendo? O time está finalizando pouco. Digamos, tá? Digamos que ele pense assim. Por exemplo, se eu fosse o Boto, ou se eu fosse o diretor de futebol, pelo amor de Deus, não tenho essa pretensão, obviamente, só para ilustrar, eu questionaria. O time está finalizando pouco, o time ele não tem aquela voracidade, aquele apetite pelo ataque, faz um gol e busca mais um. O time depende muito dos zagueiros para criar jogadas de perigo. Alguns jogadores jogam fora de posição muitas vezes. O Plata raramente joga pelo lado direito, como foi dessa vez no fim de semana. O Luiz Araújo jogou pela esquerda no jogo contra o Galo. Então você tem uma série de questões que podem ser discutidas. A não utilização dos jovens zagueiros, só mesmo a dupla que está desgastada mentalmente, fisicamente, embora o técnico ache que não é desgaste físico, falou na coletiva que não é por aí, mas me parece muito claro. E a dependência, tem que ter alternativas, né? Então tem vários pontos que isso é uma conversa normal, profissional. Isso não significa que vai mandar o cara embora, que vai demitir, que não serve nada. Vamos parar com esses extremos. Ou você defende, ou você não é isso, é uma bobagem, isso é uma besteira, isso é uma tolice. Esqueçam isso. Então, as conversas existem e elas têm que existir. Porque o Felipe, ele responde a alguém. Ele não é o dono do Flamengo. E um outro técnico que lá estivesse seria a mesma coisa. Isso eu entendo como relação profissional. E aí, a torcida, o presidente do clube, bem, os demais podem cobrar do diretor se ele não cobrar o técnico, porque é o papel dele. Então se fala muito profissionalismo e tal, falou-se muito isso em tempos atrás. Eu acho que isso seria, ou será, né? Sendo assim, e pelo que eu sei, acontecem conversas, não sei qual é o tom, os detalhes da conversa, porque eu não as acompanho, evidentemente, mas isso faz parte do trabalho. E cabe ao Boto questionar o Felipe Luiz. Ele tem que questionar. É o papel dele. Conversar, entender, identificar o que para ele não está funcionando bem. Ou será que o Boto acha que tudo está funcionando bem? Não está. E discutir. Não significa que ele vá escalar a equipe de vendas nesse paralelo aí do mundo corporativo. Não. O diretor comercial vai definir ali. Cada cliente será atendido. Esse cliente é atendido por você. Esse outro cliente é atendido pelo outro profissional. Esse que chegou agora vai cuidar dessa parte. Ele distribui as tarefas em campo, as metas, mas o cara acima dele tem que cobrar, porque o resultado caiu. E quando o resultado vai bem, as vendas aumentam e é sucesso, vai ter bônus, vai ter prêmio, vai ter tapinha nas costas, vai reunir a equipe inteira para o chefão falar parabéns, vocês são ótimos. Como o Boto pode chegar amanhã, num sucesso eventual, e também parabenizar os jogadores, né? O clube vai pagar premiação, feliz da vida. É isso, esse é o trabalho, gente. Isso é ser chefe. O Boto é o chefe, não é o chefe, foi contratado para isso. Está na hora dele ser o chefe. Pelo que eu sei, ele conversa com o Felipe. Tem que conversar e tem que questionar. Questionar. Isso não é interferir, é questionar.
que você vai fazer? Quais são as suas escolhas? Bem-vindos ao profissionalismo no futebol. Tá? Agora, é claro, em determinadas situações existem técnicos que crescem muito, ficam muito grandes. Arsène Wenger no Arsenal, Guardiola no Barcelona e agora no City, Jürgen Klopp no Liverpool enquanto lá esteve, Simeone no Atlético de Madrid. Esses caras ficam tão grandes e poderosos que praticamente não são questionados. É meio que entrega para ele, ó, resolve aí você que você tem todo o nosso aval. Mas isso é conquistado. O Felipe ainda não conquistou isso. E me parece muito claro que o Felipe precisa urgentemente diversificar um pouco mais a forma de jogar da sua equipe, sem abrir mão de um conceito que eu acho que é importante, que é pressionar, ter a bola, mas é preciso ajustar. Os jogos são diferentes, as competições não são idênticas, os cenários que se apresentam, diferentes jogos, adversários, gramados, situações, né? Por exemplo, o Flamengo joga na quarta-feira fora de casa, num gramado sintético e tem que vencer o jogo por 2 gols, ou por um para ir para os pênaltis. É diferente jogar no sábado contra o Mirassol, precisando da vitória, mas jogando em casa com a sua torcida no gramado normal do Maracanã, onde está acostumado. Nos pontos corridos, o Flamengo pode amanhã pegar, digamos, o Cruzeiro no Maracanã e depois de ter perdido em Belo Horizonte, ele não é obrigado a vencer por 2 gols para se classificar. Perdeu por 2-1. Ele pode talvez empatar com o Cruzeiro, isso é ótimo, porque ele pode estar à frente do Cruzeiro na tabela. Então, pontos corridos é uma situação, mata-mata é outra. Então, isso tudo provoca necessidades de ajustes nas equipes, na estratégia, na forma de jogar, na escalação. Eu acho que o Felipe, como um jovem treinador que é, precisa estar bem aberto a essas possibilidades e tentar, na medida do possível, ajustar para melhorar. Essa semana vai ser bem importante, até a relevância do jogo contra o Galo, acho que ela cresceu a partir da decepcionante atuação do Flamengo no segundo tempo contra o Ceará. Pessoal, gol